Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado por ter vindo, boa tarde, um prazer recebê-la mais uma vez aqui na nossa bancada, viu? Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura FM. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre informações de saúde, que é tão importante para as nossas crianças. Gostaria de dar um alô especial para os ouvintes de Serra Talhada, de Triunfo, de Flores, minha família lá em Araripina, todo mundo que está ouvindo nesse momento as nossas informações. Muito bem. No YouTube lá, a família em Araripina está acompanhando, né? Aproveitar e mandar um abraço para a dona Gorete, viu? Que já está acompanhando a entrevista. Doutora Maria Luísa, o Orlando Santos trouxe dados aí que são importantes serem levados, né? O OSPAN é uma porta de entrada muito importante de Serra Talhada para o atendimento, e aí 43 crianças de ontem para hoje foram atendidas, né? Mas esse número já foi maior, o quadro é o mesmo, crianças com vômito, crianças com febre, são vamos dizer assim, sintomas que parecem com várias outras doenças, né? Então, como é que anda essa virose, né? Qual é a principal causa nesse período agora sazonal? A gente vinha de um período frio e agora período quente, né? Porque tá quente, baixa umidade. Queria que a doutora pudesse falar sobre isso. É importante também que a gente fale, Tony, que existem, na verdade, diferenças, né? Porque nem tudo é virose. Então, alguns desses atendimentos, muitas vezes, podem ser quadros crônicos, embora que a maioria realmente sejam quadros provocados por vírus que a gente denomina virose. Mas o que é que acontece? A gente tem um padrão. Então, geralmente, nos meses de março até o mês de julho, geralmente a gente tem muito quadro de infecção respiratória. Coincide com o período mais frio, a gente tem um aumento de vírus que provocam mais doenças respiratórias, embora que com o agravamento do clima, com essas queimadas, a gente está tendo até de uma forma atípica o maior número de casos até agora também respiratórios, também estamos tendo alguns casos. Mas a partir de julho até o final do ano, a gente naturalmente já tem um aumento das viroses que provocam sintomas gastrointestinais, que são principalmente diarreia, vômito, mas a criança também pode ter febre, pode ter mal-estar, pode referir dor no corpo. A gente também, é importante falar que a gente está no período, né, o estado de Pernambuco e do Brasil, a gente está em alerta para a febre oroposte. Essa febre, ela é uma das arboviroses, então ela é semelhante a dengue, zika e chikungunya. Nas crianças, ela também dá sintomas iguais aos sintomas de adulto, também dá muito mal-estar, muita moleza, muita dor no corpo, febre, cefaleia, e a criança também pode apresentar náuseas e vômitos juntos nesse quadro também. Então a gente precisa ter cuidado, porque nesse período a gente tem uma maior facilidade de os alimentos serem contaminados pela própria questão do calor. Então precisa ter muito cuidado na manipulação dos alimentos, até nos lanches que vão na lancheira das crianças na escola. E também, assim, lembrar dos cuidados frequentes de higienizar as mãos, sempre quando as crianças chegarem, com bastante frequência. Então, são dicas importantes. Então, vamos dizer assim, vamos dizer assim, no calendário do ano, infelizmente, tem algumas variações e tem uma circulação de vírus. É como no início do ano, janeiro, fevereiro, tem aquela incidência, né, da gripe, né? Todo mundo, né, pegando gripe. Por isso que até o Ministério da Saúde desenvolve a aplicação da vacina da influenza nesse período ali de março para abril, né? Em maio, né? Nesse período, e já pegando o público também de crianças e idosos, né? Que são públicos já mais suscetíveis, né? A pegar a doença. Então é bem interessante isso, né? O que tem levado essa questão também. Agora é interessante, né? Você vai com um quadro de febre, diarreia, moleza no corpo, pode ser N coisas, né? Pode ser essa febre, essa dor oroposte, mas pode ser também a dengue, pode ser também um quadro viral, né? Normal mesmo, pode ser uma gripe, né? Uma influenza. Então é bem complicado. Mas vamos dizer assim, no frigir dos ovos, a grande questão é que os pais devem ter atenção e buscar ajuda profissional, né, doutora? Com certeza. É importante também que a gente lembre que a consulta com o pediatra é fundamental, Tony, porque muitas vezes o que é que acontece? A gente já tem crianças que têm uma maior tendência a processo alérgico, crianças que têm outros distúrbios gastrointestinais, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite vaca. Então, são crianças que têm uma maior facilidade de adoecer, de manifestar sintomas gastrointestinais. Então, uma vez que a criança é acompanhada de forma regular,
de forma correta, que ela está com a vacinação em dia. Isso ajuda muito quando ela apresenta quadros desse tipo, porque a mãe já vai estar orientada sobre o que fazer, até algumas medicações de emergência, o que é que ela pode realizar até para não estar indo para a emergência com tanta frequência com a criança. Então, acompanhar com o pediatra faz total diferença na saúde da criança. Isso, é aquela história, a doutora deve saber muito bem disso. Infelizmente, os pais só levam quando a criança tá ruinzinha mesmo, né? Aquela consulta de rotina para ver como é que tá, que o pediatra, me corrija se estiver errado, não é só para casos assim, é para também saber como é que tá o desenvolvimento, e os dentes estão nascendo direitinho, né? Como é que tá o peso, como é que tá a alimentação, já tá na escola, né? Já tá aprendendo alguma coisa, como é que tá a fala, o desenvolvimento, enfim, então o pediatra, essa a participação dele, né? E muitas vezes as pessoas só querem levar mesmo na hora da doença mesmo, né? Lembrar que é na consulta de pediatria, Tony, que a gente avalia exatamente isso. A gente já começa a avaliar a criança de quando ela abre a porta. Ali a gente já vai observar o comportamento, se tem alguma alteração do neurodesenvolvimento. A gente avalia o peso. Crianças com baixo peso, elas têm maior tendência a adoecer. Crianças que têm mais tendência à alergia também têm mais tendência a ter outros tipos de doença. Então, esse acompanhamento de perto com o pediatra preventivo é fundamental. A gente, durante a consulta, o pediatra não só mede, não só pesa a criança, né? No exame físico, a gente já consegue perceber muitas alterações, além de alguns exames de rotina, quando são indicados também. Eu fico sempre me perguntando, quando é que, de fato, o pai e a mãe até que ponto ele pode cuidar do filho em casa? Por exemplo, a criança está com um quadro que começou então a ter ânsia de vômito, chegou a vomitar, apresentou febre, até que ponto o pai e a mãe, eu sei que existem, né, a pequena farmácia em casa, já de outros momentos, e aí até que ponto o pai pode e a mãe controlar uma febre ou então algum tipo de sintoma em casa, e quando é o momento de procurar uma ajuda, a exemplo de chegar num OSPAN, né, num hospital que é justamente de porta de urgência e emergência. Lembrar, Tony, que, por exemplo, no caso de febre, geralmente os pais ficam muito aperreados, muito angustiados. Quando a criança apresenta febre, às vezes no primeiro dia, já quer que a gente identifique. Muitas vezes, qualquer doença, ela pode iniciar apenas com quadro febril no início. Então, uma febre baixa, que chega até 38, 38,5, que ainda é febre baixa, que só dura 1 a 2 dias, não é uma febre que a gente deve se preocupar, porque, na verdade, a febre, ela é um sinal que o nosso organismo emite que ele está em processo de se defender de algum agente invasor. Então, a gente deve ficar mais preocupado quando essa febre se arrasta por mais do que 3 dias, quando é uma febre muito alta, de 39 a 39,5. Lembrando que durante o período da febre, vai ser normal que a criança fique molinha, que às vezes até a respiração fique mais ofegante, que a frequência cardíaca, ou seja, o coração fica mais acelerado. Então, é normal que isso aconteça durante o estado febril. Lembrar que se a criança fica molinha, quando a febre passa, ela persiste muito molinha, sem querer se alimentar já há mais do que 3 a 5 dias, aí realmente é caso de a gente levar para a emergência. Já no caso dos vômitos, o que é que a gente deve observar? No caso dos vômitos, a criança que faz a consulta frequente com o pediatra, ela já tem a orientação de como deve proceder. De qual a conduta, né, que o pai pode fazer? O pai pode fazer a medicação, tem os tipos de medicação. Hoje a gente até já tem algumas opções mais modernas, em adesivo, orodispersível. Então, a gente orienta. No caso do vômito persistir por mais de 3 episódios, aquele vômito que deixa a criança com os olhos fundos, desidratada, aí realmente é hora de procurar o hospital também. Do mesmo jeito, a diarreia. Enquanto é aquela diarreia que é só mais líquida, mas assim, não são tão frequentes ao dia, mas a partir do momento que é uma diarreia, que ela passa a ter muco ou sangue nas fezes, ela precisa de avaliação do profissional também. Então, ficar atento a isso, né? E como a gente fala, né? Aqui a gente não está estimulando jamais de fazer a automedicação. A gente está falando de gente, das pessoas, dos pais que já têm um acompanhamento do pediatra e automaticamente já tem aqueles remédios. Olha, é bom, o pediatra vai dizer, olha, é bom você sempre ter em casa um remedinho desse, esse aqui você pode passar, você pode dar, né? Em casa, porque às vezes acontece de menino só adoece de noite, viu? Final de semana, justamente muitas
muitas vezes o profissional não está atendendo, né? É mais complicado encontrar. Existe um déficit ainda muito grande no Brasil de pediatras, né? Não é ainda uma especialidade que a gente tenha assim em números vastos, né? Então não é fácil, né? Encontrar um pediatra no final de semana, é bem complicado. Deixa eu aproveitar aqui, tem algumas perguntas chegando, né? Tem um vídeo dizendo: olha, boa tarde, Tony, gostaria de saber da doutora quais os cuidados e visitas de quem vai ganhar bebê agora recente. É bem interessante isso. É a Josi Mello, ela é da área da saúde também. Tem isso mesmo, eu já vi muita gente ficar chateado, doutora, dizer assim: fulano agora só quer ser, ó, teve o bebê, não deixa ninguém chegar perto, tal. Eu mesmo já tenho essa preocupação. Quando eu tenho algum conhecido teve bebê, vamos visitar. Não, agora não. Vamos visitar daqui a um mês e meio, é que a gente faz uma visita, né? Porque eu entendo, por conta que você tá vindo da rua, né? Você tá levando bactérias, né? O bebezinho nasceu agora há pouco, então tem que ter esses cuidados. É isso mesmo? Continua ainda dessa maneira? Quais são as orientações, doutora? Na verdade, é até agradecer a pergunta dela, porque é uma forma da gente reforçar que realmente a gente precisa evitar visitar os recém-nascidos e aos bebês menores de 6 meses. Lembrar que esse público, né, menor de 6 meses, inclusive a puérpera também, que acabou de ganhar bebê, ela tá ali no momento de fragilidade, inclusive. É a mulher de resguardo, viu, gente? A puérpera, né? Para o povo entender mais um pouco. Inclusive, assim, a questão dela está mais suscetível a adoecer. Então, o bebezinho, ele tá ali exposto, não fez a maior parte das vacinas, então o risco de a gente realmente levar uma doença é grande. Então, a gente não recomenda que seja realizado visita, a não ser as pessoas que já fazem parte do núcleo familiar mesmo. Exatamente. E eu já vi muita gente de se intrigar, como diz o outro, no popular, porque uma pessoa foi com sintoma gripal fazer uma visita e o bebezinho pegou a gripe, bebezinho, né, recém-nascido com gripe, não queiram não. Eu já tive essa experiência, né, com minha primeira filha e não é bom. É noite que você passa sem dormir por conta que a criança, né, nariz entope, é muito complicado. Então, siga essa orientação, deixa para visitar depois, né? Depois que passar o tempinho. Tem outra pergunta, Tony, meu neto tem 2 anos e 7 meses, passou o dia ontem, né, com disenteria, deu uma medicação, suco, né? Hoje já não está mais, né? Está esperto todo, né? Uma coisa que eu observei, essas promoções de pizza, né? Estão ofendendo, né? Já é a segunda vez que dá diarreia e vômito nos meus netos. É a Giane que está falando. Cuidado também, a doutora até falou sobre questão de alimentos, né? Então, pizza é um alimento muito gorduroso, né? Então tem que ter cuidado um pouco, né, com isso. Na verdade, a gente tem que ter cuidado com esses lanches, né? Muito processados, então pizza, hambúrguer, pastel, coxinha. Além de a gente evitar realmente comer na alimentação, a gente deve evitar também pelo maior risco que eles têm de contaminação. Inclusive também, Tony, os alimentos que são de geladeira. Então, iogurtes também tem maior chance de contaminação, queijos e embutidos de uma forma geral. Então, tem que ter o maior cuidado quando for oferecer às crianças e, se possível, realmente evitar oferecer. Outra pergunta que chega envolvendo recém-nascido. Olha, pergunta para a doutora, para a pediatra, os cuidados com o bebê de 3 meses, né? Meu bebê tá com o nariz entupido, tossindo, estou fazendo lavagem com soro no nariz dele e dando xarope, né? Ele tem 3 meses. 3 meses é um bebezinho ainda e com gripe é mais complicado mesmo, né? Eu vejo que essa lavagem do nariz ainda, eu vejo que tem muita gente que tem um tabu, tem medo, né? Da criança ficar sufocada, né? Mas hoje já tem as farmácias já vendem seringas já bem adaptadas já para isso, né? E é importante essa lavagem do nariz, né? A lavagem nasal, eu digo que é um dos fundamentos, assim, da pediatria, né? Uma das coisas que a gente mais utiliza. Lembrar que bebezinhos muito jovens, especialmente esses abaixo de 3 meses, então a gente deve ter uma atenção especial, porque essas viroses, elas podem evoluir muito rápido para cansaço, que é o que a gente chama de bronquiolite. Então, por mais que ela esteja medicando em casa, é uma criança que precisa passar pela avaliação para ver realmente como é que está a ausculta do pulmão. Lembrar que a lavagem nasal, muitas vezes as mães querem fazer, não, eu estou fazendo, mas faz 2 vezes no dia. Lembrar que nesse período que a gente está com a umidade do ar muito baixa, inclusive colocar o soro fisiológico no nariz ajuda a manter esse nariz, a mucosa nasal mais hidratada, diminui o risco de sangramento nasal, diminui o risco de espirros, de coriza. Então, assim, ele ajuda de várias formas, mas esses bebezinhos a gente tem que ficar atento aos sintomas mesmo.
Isso é muito bom, viu? É uma dica muito boa. Até para adultos também, viu? Lavagem do nariz é muito bom. Eu costumo fazer sempre, dá um conforto muito bom mesmo, né? E evita que você adoeça com você fazendo. Tem gente que faz bastante, né? Essas lavagens, e tem que ser com soro, né? Não nada com água aí, porque é diferente, viu? O soro tem uma composição, um pH diferente da água, senão você vai arrumar um problema no nariz. Não pode ser com água, tem que ser com soro. E acho que é importante também o soro na temperatura ambiente, né? Né? Não pode ser soro gelado, não, né? E lembrar que hoje a gente tem diversos dispositivos. Para cada faixa etária, a gente tem seringas mais adequadas que antigamente a gente não tinha. A gente tem as lavagens de alto fluxo, que são com as garrafinhas, que é para criança maior, que elas ajudam a desobstruir mais quando é aquele gripe, aquele resfriado, que dá mais congestão nasal. Então, hoje a gente tem esses dispositivos de forma bem mais segura. A gente tem, durante a consulta, a gente orienta como é que deve ser realizado essa lavagem nasal de forma adequada também. Isso é muito bom. Tem um ouvinte colocando: boa tarde, Tony, boa tarde a doutora Maria Luísa. E os salgadinhos industrializados, o que falar sobre esses benditos? Então, né, todos os ultraprocessados, inclusive os salgadinhos industrializados, a gente deve evitar pelo alto teor de sódio, de outras substâncias que não vão fazer, né, corantes, que não vão fazer nada bem para a saúde da criança, inclusive para a saúde nutricional, né? Muitas vezes a criança troca, né, ali naquele momento de lanche, troca um salgadinho por uma fruta, então deixa de consumir o alimento que realmente vai trazer benefício para a saúde e para o desenvolvimento. Isso é muito bom. Para a gente fechar essa parte, para a gente também falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, doutora Maria Luísa, é o seguinte: qual seria então um cuidado para esse período agora, né? A gente está vivendo noites até um pouco mais frias, né? Mas o dia muito quente, não tem uma nuvem no céu agora se você for lá fora. Muito quente, assim, uma temperatura, baixa umidade, que você sente muito, né? Então, o que passar para crianças, né? O que é que os pais devem fazer nesse período que está assim de baixa umidade e muito quente? Então, lembrar de que manter a criança hidratada é fundamental. Então, a criança que muitas vezes tem dificuldade de aceitar a água, tentar oferecer a água através de alimentos. Crianças maiores de 2 anos, elas já podem consumir sucos, chás, claro que com moderação no uso do açúcar, mas podem ser oferecidos diretamente frutas que têm um maior teor de água, como melão, melancia, abacaxi, até as frutas refrigeradas, que elas vão trazer um conforto maior para a criança. Lembrar que aquela criança que vai para a escola conferir se ela realmente está tomando água, que às vezes vai a garrafinha na lancheira, mas chega a garrafinha, a criança não tomou água. Lembrar também de manter a umidade do ar do ambiente em que a criança for dormir mais umidificada. Se não tiver um umidificador, pode usar balde com água mesmo, às vezes até toalha molhada naquelas noites que tiver mais quentes. Lembrar de sempre levar a criança, né, que já tem tendência a ter rinite, sinusite e asma com frequência para consulta, para que seja iniciada a medicação para controlar os sintomas. Orientar sempre a lavagem frequente das mãos, ter o cuidado com esses alimentos que são mais fáceis de se contaminar também. Muito bem. Tem um ouvinte aqui falando o seguinte, para a gente poder falar do Setembro Amarelo. Tony pergunta para a médica: minhas netas não comem carne, devo dar alguma vitamina? Acho que deve ser carne vermelha, né, que ela está falando. Não é um problema não, né? Criança que não come carne vermelha. Veja só, as carnes, né, as proteínas de uma forma geral, elas têm a vitamina B12, que para a criança ela é fundamental para a criança conseguir crescer. Então, no caso das crianças que não consomem proteínas ou consomem muito pouco, a gente precisa ficar atento a esses níveis, porque às vezes a gente precisa fazer a reposição, a suplementação dessa vitamina. Muito bem, então tá aí essa dica aí para minha amiga Jeane, viu? Falando um pouquinho do Setembro Amarelo, doutora Maria Luísa, a gente trouxe uns dados aqui do OSPAN e me chamou a atenção que já tem uma semana que a gente traz os dados e foram 4 casos, né, de intoxicação exógena, né, que é justamente, né, pela ingestão de medicamentos, né, e 2 jovens, uma de 16 e outra de 17. Então, muito importante também. Para quem não sabe, o pediatra ele consulta o jovem até mais ou menos essa idade mesmo, né? Depois só entrega, no caso de menina, para uma ginecologista, e
os meninos para o urologista, né? Então, o que dizer desse momento, assim, jovens cada vez mais, a gente já 16, 17 anos de idade, né? Fazendo uma ingestão de medicamentos para tirar a própria vida. É bem importante que os pais fiquem atentos também a essa situação, né? E assim, uma coisa que é importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo é que não só nessa faixa etária, Tony, mas o que assusta a gente, nós fizemos até um estudo na UPE, que eu também sou professora, e a gente viu que essas tentativas de suicídio, elas estão acontecendo cada vez mais cedo. Às vezes em adolescentes de 12, 13 anos, então numa faixa etária menor. O que é que muitas vezes a gente observa? Muitas vezes as crianças, os adolescentes e as crianças de uma forma geral, às vezes eles não são olhados determinados comportamentos que já demonstram ser alterações. Como, por exemplo, aquele adolescente muito retraído, muito tímido, que muitas vezes ele pode ali estar na escola sofrendo bullying. Então, é uma coisa importante a ser observada, como é que está o comportamento escolar, como é que está o rendimento dessa criança na escola, porque muitas vezes esses transtornos do humor, eles alteram o rendimento, o comportamento na escola, o comportamento em casa, né? O adolescente, às vezes, ele fica muito tempo no quarto, ali na sua, mas a gente precisa olhar o que é que esse adolescente está assistindo, porque a gente sabe da influência dos jogos, a influência da televisão, dos próprios influencers que hoje a gente tem, né? De uma forma mais insistente na vida do adolescente. Os pais devem ficar atentos à rede social dos adolescentes, né? Então, não tem muito essa questão de ter a privacidade. A gente realmente precisa ter um controle maior, porque muitas vezes é nesse meio, né? É na rede social que o adolescente tem contato com jogos e até com outras situações de risco também. Isso é muito importante, são dicas valiosas, né? E que as pessoas podem, né, tá atentas a isso, né? Hoje não dá pra brincadeira, né? Tem que realmente participar, entender um pouco mais, entrar naquele universo ali do jovem para poder a gente não ter casos como esse, né? Casos de jovens não querendo viver, tomando uma série de medicamentos para tirar a própria vida, né? Então é entender, né? E é uma coisa que é muito importante colocar, não achem que adoecer mentalmente, né? O adoecimento de mental, ele é muito importante que as pessoas não como é que eu posso dizer, não tratem como uma besteira, né? Porque tem muito isso, né? Também, né, doutora? Questão isso aí é falta de fazer, de ocupação, e a pessoa tá passando ali por um problema psicológico e às vezes as pessoas não estão dando a importância que deveria dar. Então, tem que ter isso também, né? Tem que prestar bastante atenção, né? São dicas valiosas. Doutora, pra gente fechar, já tem gente até me perguntando aqui, onde é que a doutora Maria Luísa atende, né? Eu vou deixar ela aqui à vontade para dizer pra gente onde é que as pessoas podem encontrar a doutora Maria Luísa aqui em Serra Talhada. Já sei que tem atendimento em Flores, né? Tem lá em Araripina também, né? Então fica à vontade. Então, aproveitando, né, aqui em Serra Talhada eu atendo na Uniclin, ali próximo à Drogazil, aqui no centro da cidade, né? Faço atendimentos toda semana aqui no município, faço atendimentos quinzenais em Triunfo, na clínica Endotriunfo, faço atendimentos também em Araripina, na clínica do Coração, e agora nós estamos também com um atendimento mensal no município de Flores, no consultório Emanuela Queiroz, que também é no centro de Flores, né? Também gostaria de aproveitar e dizer que tem minha rede social, doutora.Malu Ferreira Pediatra. Então segue lá. Tem dicas boas, viu, lá também. Tem muitas dicas, muitas orientações sobre diversos assuntos nos cuidados com as nossas crianças. Isso é muito bom. Doutora, muito obrigado. A gente vai trazer mais vezes a doutora Maria Luísa aqui pra gente bater um papo, falar sobre essas dicas importantes, principalmente, né, para os pais, né, que estão muitas vezes aí, por exemplo, pais de primeira viagem, né, que ficam às vezes, né, sendo muito super protetor, né? Então a gente vai dar dicas para eles também, né? Também observar, né, qual é a faixa etária correta para começar a falar, para andar. Eu sei que muitos pais querem saber de tudo isso e a gente vai estar numa próxima oportunidade tratando desses assuntos com a doutora Maria Luísa. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigada, Tony, mais uma vez, a Rádio Cultura também. Gostaria de deixar um forte abraço a todos os ouvintes e desejar um ótimo dia a todos.